Fala pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Professor Bruno aqui, dando prosseguimento às nossas aulas do nono ano. Aula de hoje, números racionais. Vamos falar um pouco sobre dízimas periódicas, vamos falar sobre um pouco de porcentagem e a representação de números racionais na reta e também alguma coisa sobre fração geratriz de dízimas periódicas, beleza? Vamos lá. Então, números racionais. Você já conhece as frações. A origem delas está ligada a certas situações de medida em que era necessário registrar partes da unidade, né? Então, a utilização de fração era para isso. Situações que nos era necessário medir alguma coisa e registrar parte da unidade, tá certo? Mas as frações têm um significado mais amplo, vamos relembrar. Vimos que o quociente, ou seja, a divisão, né, entre dois números inteiros nem sempre é número inteiro. Vimos que o quociente entre dois números inteiros nem sempre é número inteiro. Por exemplo, 6 dividido por 3 vai dar 2, né? Agora, 7 dividido por 5 não dá um número inteiro, certo? É isso que está querendo dizer aqui. Por exemplo, eu quero dividir 3 barras de chocolate entre 4 pessoas. Então, aqui, ó, a barrinha 1, barrinha 2, barrinha 3. Para 4 pessoas. Cada pessoa deve receber 3 quartos de chocolate. Portanto, 3 dividido por 4, ou dessa forma aqui, né? 3 quartos. Ou ainda usando a forma de número decimal. 3 dividido por 4, que é a fração 3 quartos, é a mesma coisa que 0,75. É só você dividir, né? 3 por 4. Você vai achar 0,75 e fecha a conta. Tranquilo? Os números obtidos pela divisão de dois números inteiros formam o conjunto dos números racionais. Então, números obtidos pela divisão de dois inteiros formam o conjunto dos números racionais. Certo? Que é representado pela letra Q. Q de quociente. Divisões que não têm resultado em Z, ou seja, nos números inteiros, têm resultado em Q, ou seja, nos números racionais. Vamos definir melhor isso, tá? Porque não está muito bem aqui escrito. Os números racionais são os que podem ser escritos na forma dessa fração aqui, né? Razão, A sobre B, sendo A e B inteiros e o B diferente do zero. Certo? Esse Bzinho aqui, ó, o denominador, ele tem que ser necessariamente diferente de zero. O que significa isso? Que eu poderia ter 2/5. Eu pergunto, é um número racional? Sim, né? Por quê? Porque ele está escrito dessa forma, né? A sobre B, ou seja, esse daqui é o A, esse daqui é o B, e o B é diferente do zero, porque o B é 5, né? Agora, esse número aqui, por exemplo, é um número racional? Não. Tá vendo? Porque aqui, no caso, o B, ele é igual a zero. Então, não pode. Isso aqui não é um número racional. Certo? Essa impossibilidade aqui matemática, eu não posso dividir por zero. Tranquilo? Então, não pode acontecer isso. Situações importantes. Porcentagem é um número racional. Quando eu tenho um resultado em porcentagem, é um número racional, porque a porcentagem é alguma coisa de denominador 100, né? Por exemplo, 25 sobre 100 é o meu 25%, né? Então, esse símbolozinho indica que esse número vai ficar no numerador e o denominador é 100. E também porcentagem pode ser escrita em forma de número decimal. O que seria isso? Eu pegar o 25 e dividir pelo 100, certo? Que vai dar 0,25. Tranquilo? Então, aqui já está a minha resposta, né? 0,25, escrito em número decimal. Aqui está escrito em porcentagem, aqui está escrito na forma de fração, ó, 25 sobre 100. Como é que eu calculo uma porcentagem? Calcular 20% de 45. Nada mais é que esse D vai virar o quê? Vezes 20%, vou colocar na forma de fração já, ó, 20 sobre 100, vezes 45. O que eu faço? Para facilitar minha conta, como eu tenho aqui, ó, 20 sobre 100, aqui eu vou cortar esse zero com esse zero, que eu vou simplificar, e aí vai ficar mais fácil a minha conta. 2 vezes 45, 90. E aqui 10. 90 sobre 10, 9. Então, o resultado desse cálculo aqui, 20% de 45, é 9. E essas outras situações importantes aqui.
50% é a minha fração 1/2, que é metade, né? E em número decimal corresponde a 0,5. Tá certo? 75%, vou colocar aqui para não ficar muito cheio. 75% em número decimal é 0,75. Tá certo? E em fração, tá até aqui, ó. 3/4, 3/4. E o meu 100%? 100% em forma de fração seria 100/100, né? Porque é 100 de 100, né? Isso que é igual a 1, né? É 1 inteiro. E em número decimal, aí seria 1/0, né? Ou 1 próprio. Tranquilo? Então, é isso aí. Vamos prosseguir. Exercícios. Verifique os números que aparecem nas frases a seguir. A jarra tem capacidade para 3/4 de litro. Numa cidade há 8.049 bicicletas. O saldo de gols de um time de futebol é -6. Leandro tem 17 anos. A velocidade de um carro é de 92,75 km por hora. A temperatura atingiu -2,8 graus Celsius. Responda no caderno. Quais deles representam números naturais? Lembrando, o que são os números naturais? 0, 1, 2, 3 e por aí vai. Representado pela letra N, certo? Conjunto dos números naturais. Tranquilo? Quais deles representam números inteiros? Inteiros é o Z, né? Letrinha Z. E é o quê? O natural ele tem um início e não tem fim. Os inteiros, eles não têm fim e também não tem um começo. Então, vou colocar aqui mais ou menos reticência, né? Ou seja, lá para o menos infinito. Aqui vai ficar -2, -1, 0, 1, 2, 3, reticências. Tá certo? Então, aqui não tem um começo, não tem um fim, simplesmente é o 0 no meio, à direita do 0 os números positivos e à esquerda do 0 os números negativos. E os números racionais? Os números racionais têm vários exemplos. Por exemplo, 10%, 0,7, 3 nonos, 2, -50. Então, são esses números inteiros aqui, e mais os números que podem ser escritos em forma de fração. As frações em si, os números decimais, porcentagem, tá certo? Dízimas periódicas. Tranquilo? Que a gente vai aprender mais adiante. Então, vamos nessa. Vamos selecionar o que ele está pedindo aqui. A jarra tem capacidade para 3/4 de litro. Isso aqui é o quê? É um número... Vamos primeiramente dizer quem são os números naturais, né? Mais fácil, né? Então, vou colocar um N do lado. Então, 3/4 é natural? Não. É uma fração, é um número racional. 8.049 é um número natural? Sim. Vou colocar um N aqui do lado, de natural. Tá? O saldo de gols de um time de futebol é -6? É um número negativo, não é natural. Leandro tem 17 anos? Tem. É um número natural. A velocidade de um carro é 92,75? É um número decimal, não é natural. Aqui, -2,8. Número negativo, não é natural. Tá certo. Agora vamos para os inteiros. Vou colocar o Z do lado, tá? 3/4 não é inteiro, é uma fração. 3/4 não é um número inteiro, vai ser um 0,75, né? O saldo de gols é -6. -6 é um inteiro, tá? É um inteiro negativo. A velocidade do carro é de 92,75. A temperatura atingiu -2,8. Aqui é um número negativo, mas ele não é inteiro, tá certo? Agora, por último, quais deles representam números racionais? Aí você vai falar assim, são os outros que sobraram, né? Mas não. Ó, esse aqui é racional. Esse aqui é racional, porque aqui é uma fração, né? Lembra, número racional pode ser escrito na forma de fração, A sobre B, e o B tem que ser diferente de 0. Essa é a condição. Aqui também é racional e aqui também é racional. Agora, esses outros também são racionais? Sim. Ó, 8.049 pode ser escrito em forma de fração, né? Por exemplo, 8.049 sobre 1. Então, também é racional. O número inteiro -6, aqui, -6 pode ser escrito em forma de fração? Sim. Por exemplo, -12 dividido por 2, -12 sobre 2. Então, seria -6, né, o resultado. Então, também é racional.
17 também é um número racional, 17 sobre 1, por exemplo. E os outros dois já são racionais. Tranquilo? Então está a classificação aqui dos exercícios. Letra A, letra B e letra C. Número 2. Procurem entre os cartões aquele que corresponde a cada condição. Então, olha só, letra A, ele quer saber o seguinte. Qual representa o número inteiro? Então, vamos lá. 20 dividido por 8. Se você fizer essa conta, 20 dividido por 8, você vai obter... Perdão aqui. Você vai obter 2,5. Certo? 30 sobre 5, né? 30 quintos. 30 dividido por 5 vai ser o 6, né? 6 vezes 5, 30. E quando você dividir 10 por 3, você vai obter 3,3333. Mais para frente a gente vai falar que esse númerozinho aí é uma dízima periódica. Simples. Então, procure entre os cartões aquele que corresponde a cada condição. Letra A, quem representa o número inteiro? Então é o cartão B, né? Aqui desses três aqui, quem é o número inteiro é o cartão B. Representa o número entre 3 e 4. Ó, se eu colocasse aqui numa reta, aqui o 0, digamos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Certo? Representa o número entre 3 e 4. Aqui é 3,33, estaria por aqui. E o 2,5 está exatamente aqui, entre o 2 e 3, 2,5. Então, entre 3 e 4 é o nosso cartãozinho C. E entre 2 e 3, o número fracionário que está entre 2 e 3. Aí fica fácil, né? 2,5, eu já sei que é o 20 sobre 8, né? 20 oitavos. Então, é a letra A. Tá certo? Então, 20 oitavos, que equivale a 2,5, está aqui. Tranquilo? Vamos seguir. Representação dos números racionais. Todo número inteiro é um número racional. Importante, hein? Todo inteiro é um racional. Nem todo racional é inteiro. Por exemplo, 25 sobre 7, 25 sétimos. Isso aqui é um número racional? Sim, ó, está escrito em forma de fração, com esse número aqui diferente de zero, denominador diferente de zero. Mas não é inteiro. 6 pode ser escrito como 6 sobre 1, ou 24 quartos, ou 42 sétimos, por exemplo. Da mesma forma, 0 é 0 sobre 1, 0 sobre 2, 0 sobre 3, da mesma forma. Menos 20 é menos 20 sobre 1, é menos 100 sobre 5, e assim por diante. Beleza? Número 1, represente o número 10 como quociente de 2. Represente o número 10 como quociente de números inteiros. 10 é um número racional? Sim. Por exemplo, 20 meios. É a mesma coisa que 10. Existe número inteiro que não seja racional? Não. Todo número inteiro, existe número inteiro que não seja racional? Existe número inteiro que não seja racional? Não tem, né? Todo número inteiro é um número racional. Olha o que está escrito aqui. Todo número inteiro é um número racional. O contrário, não, né? Existe algum... Todo número racional é inteiro? Não. Um exemplo é esse aqui, 27. Então, a minha resposta aqui é não. Tem algum inteiro que não é racional? Você não vai encontrar. Você não vai encontrar. Número 2. Os números racionais abaixo representam que número inteiro? Uma coisa importante. 20, menos 20 dividido por 5, 20 dividido por menos 5 e menos 20 sobre 5. Todas essas respostas aqui são menos 4. Agora, é importante aqui para você perceber, a critério de notação, a título de notação, é o seguinte, ó. O sinal de menos está aqui, com 20, né? Isso aqui, menos 20 dividido por 5 é menos 4. 20 dividido por menos 5 é menos 4. E menos 20 quintos também é menos 4. Geralmente a gente usa essa notação aqui, tá? Menos 20 sobre 5. Mas, se aparecer assim no numerador ou no denominador, é o mesmo resultado. Não deixa de ser uma divisão e o resultado não deixa de ser menos 4. Tá certo? Forma decimal e forma fracionária. Um número racional pode ser escrito na forma de número decimal. Então, o número racional pode ser escrito na forma de número decimal.
Por exemplo, aqui, ó, 7 décimos é 0,7. Quando você tiver dúvida como é que eu faço isso, essa conversão, simplesmente é o seguinte. Esse zero, a quantidade de zeros do denominador aqui numa potência de 10 vai ser a quantidade de casas decimais. Então é o número 7, tá certo? E o resultado decimal vai ter uma casa decimal, porque tem um zero aqui. Então vai ser 0,7. Olha esse exemplo aqui, 143 sobre 100, né? 143 centésimos. Eu vou colocar o número 143, vai ficar aqui. E aí, como eu tenho 2 zeros no denominador, eu tenho uma potência de 10 aqui, é 10 ao quadrado, né? 10 vezes 10 vai dar 100. Então eu tenho dois zerinhos aqui, né? Então o meu resultado vai ter 2 casas decimais. Então aqui 3, o 4, a vírgula está aqui. Tranquilo? 4/5. Aí você divide 4 por 5, vai achar 0,8. Ah, poxa, mas isso aqui é 4/5, olha só. 4 sobre 5. Isso aqui pode se tornar alguma coisa com denominador 10, não pode? Pode sim, né? Para o 10 aparecer aqui, simplesmente eu multipliquei o 5 por 2. Só que eu mexi na fração na parte de baixo do denominador. Então eu mexo aqui em cima também, ó. Vezes 2. 4 vezes 2, 8. Aqui, 8 décimos, que é a mesma coisa que 0,8. Tá certo? 17 oitavos. E 17 dividido por 8, que é 2,125. Nesses exemplos, a forma decimal é finita. Então, isso aqui é um número decimal que eu consigo contar a quantidade de casas decimais. Aí eu digo que essa forma decimal é finita. Então, aqui tem uma casa decimal, aqui tem 2, né? Poderia ter 3 aqui, que é igual esse caso aqui, ó, tem 3 casas decimais, e assim por diante. Quando eu consigo contar a quantidade de casas decimais, então minha forma decimal é finita. Beleza? Aí eu posso falar que é um número decimal exato, certo? Também pode falar assim. Forma decimal e forma fracionária. Um número racional pode ser escrito na forma de número decimal. Ah, esse aqui já passamos, né? Já passamos. Temos aqui a segunda parte. Vamos para cá para baixo. Então, 5 nonos. Se você dividir 5 por 9, você vai achar esse númerozinho aqui, ó. 0,5, 5, 5, 5, e a divisão continua. Ou seja, eu vou ter infinitos 5 aqui. Se eu dividir 14 por 3, eu vou achar esse número aqui, ó. 4,66666. A reticência indica que é infinito. Vai continuar o 6 e assim por diante. 12 sobre 33, 12/33 avos, é esse número aqui, ó. 0,36, 36, 36 e aqui infinito. Nesses exemplos, a forma decimal é infinita. Ó, diferente desses aqui, que eu coloquei só para comparar, aqui é finita, porque eu consigo contar a quantidade de casas decimais. Ó. Aqui tem 1, aqui tem 2, aqui tem 1, aqui tem 3. Eu consigo contar. Nesses casos aqui, desses números, eu não consigo contar, porque são infinitas casas decimais. Aí esses números eles são chamados de dízimas periódicas. Então, qual a característica da dízima periódica? É um número decimal, e essa parte decimal dele é infinito e periódico. O que significa esse periódico? Periódico, período. Existe uma repetição. Aqui, ó. 5, 5, 5, 5. Quem está se repetindo aqui é o algarismo 5. Tá certo? Então, eu digo que o meu período aqui é 5. Ó. Período é o 5. Aqui nesse número, 4,6, 6, 6, 6. Eu estou vendo uma repetição de algarismo. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Tá certo? Então, o período aqui é o 6. E esse caso aqui, o período aqui, quem está se repetindo é o 36. Ó, 36, 36, 36. Quem seria o próximo algarismo depois de 6 aqui? Seria um 3, e depois um 6, e assim por diante. Tá vendo? Ó? Em 4,666, o período é 6. Em 0,36, 36, o período é 36. Aí a Ana ficou pensando, será que todo número racional é um número decimal finito? Ou seja, eu consigo contar a quantidade de casas decimais ou uma dízima periódica? A resposta é sim. A forma decimal dos números racionais é sempre, sempre, sempre ou um número decimal finito, ou um decimal finito, aquele camarada que eu consigo contar a quantidade de casas decimais, ou uma dízima periódica, que é o quê? Um número que eu não consigo contar a quantidade de casas decimais. E apresenta o período, né? Uma repetiçãozinha ali de algarismos. Certo? Vamos lá. Representação na reta. Então, a gente vai representar números racionais na reta. Como é que a gente faz isso? Então, os números racionais podem ser representados por pontos na reta numérica. Veja os exemplos. Aí tem aqui o menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. São números racionais também. Só que são
a gente conhece como números inteiros, né? Inteiros positivos, inteiros negativos e aqui o zero. E aí, como é que eu represento ali na reta esse número aqui, ó, menos 1,5? O menos 1,5 é a mesma coisa que o menos 15 sobre 10, né? Aí você não precisa nem fazer dessa forma. Vamos fazer dessa forma, não. Olha só. Vamos raciocinar de outra forma. O que significa menos 1,5? Na verdade, ele é menor. Ele vai estar entre o 2, o menos 2 e o menos 1, né? E exatamente na metade. Tá certo? Porque é menos 1,5. É menos 1,5. Menos 1,5 nada. Menos 1,5. O que significa esse número aqui? Ele é maior do que o 2 e ele é menor do que o menos 1. Tá certo? E ele está exatamente na metade entre o menos 2 e o menos 1. Tá na metade, certinho. É menos 1,5. Tranquilo? Aqui, ó. Seria menos 1. Aí se eu andasse metade, somasse aqui, ó, 0,5, isso aqui dá o quê? Menos 1,5, se eu somasse. Certo? Aqui, o menos 1/2, que é a mesma coisa que menos 0,5. Isso aqui, se você dividir, você vai ver que o número está entre o 0 e o menos 1, né? E exatamente na metade. Tá, é na metade, entre o 0 e o menos 1. Aí está aqui o menos 1/2, que se você dividir o menos 1 por 2, você vai achar 0,5. E resta 0. Agora vamos para essa parte aqui. Como é que eu colocaria esse 1/3, que é a mesma coisa que 0,333, que é uma dízima periódica? Ó, lembra? Período 3, isso aqui é uma dízima periódica simples. Como é que eu representaria ele na reta? Então, olha só, com atenção e calma. O que você faz aqui? Vamos colocar aqui, ó. Aqui está o 0 e aqui está o 1. Primeiro, quando o numerador é menor que o denominador, então significa que vai ser o meu resultado da fração, quando eu dividir um pelo outro, 0, alguma coisa. Tá certo? Quando o numerador é maior que o denominador, aí vai dar mais do que um inteiro. No caso aqui é 0,333, por quê? O numerador é menor que o denominador. Eu estou pegando uma parte e dividindo por uma coisa maior que aquela parte. Certo? Estou pegando o 1 e dividindo por 3. Essa parte aqui é maior do que essa, né? Se eu pegasse 3 e dividisse por 2, ó, esse pedaço que eu estou dividindo por esse daqui, esse camarada aqui é maior, então vai dar 1, alguma coisa. Aqui vai dar 0, alguma coisa. Então, olha só, o que eu fiz aqui? Eu pego a reta, né? Eu vejo onde está mais ou menos o número, ou seja, 0, alguma coisa, está entre 0 e 1. E eu tenho que dividir em 3 partes, né? Então, eu vou pegar esse pedaço e vou dividir exatamente 3 pedaços. Ó, 1, 2 e 3. 3 partes, né? Só que eu não peguei uma parte de 3. Aqui eu tenho 1, 2 e aqui teria a terceira parte, né? Então ele vai estar aqui, o 1/3. Que é a mesma coisa que 0,3, 3, 3 e por aí vai. Tranquilo? Agora, outro exemplo. Olha aqui, o 5/4. Quando eu dividir 5 por 4, observa, o numerador é maior que o denominador. Então vai dar um número maior do que 1. 1,25, né? Então eu sei que a minha localização lá nos números inteiros vai estar entre o 1 e o 2, né? É um número maior do que 1 e menor do que 2. Então vou colocar aqui na reta aqui. Aqui o 1 e aqui o 2. Tá certo? E aí é 1,25, né? O que é 0,25? Para lembrar, 0,25, você lembra ali, né, lá na primeira slide, que é 1/4, né? Então, na verdade, esse número aqui é 1 inteiro e 1/4. É um número misto, uma fração mista, um número misto, quer dizer, um número misto. Então, como é que eu coloco isso em fração imprópria? 4 vezes 1/4 mais 5. 5/4. Está aqui. Então, esse número é 1 mais 1/4. Tá certo? É 1 inteiro e 1/4. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que dividir esse pedaço de 1 até 2 em 4 partes. 1, 2, 3, 4 pedaços iguais. Ó. 1, 2, 3, 4. E aí eu vou pegar o quê? Um pedaço desses 4. Então vai ficar aqui, ó. 1 inteiro e 1/4. Que é a mesma coisa que 5/4. Que é a mesma coisa que 1,25.
Todos esses números significam a mesma coisa. Tá certo? Então, a localização dele é aqui. Tranquilo? Vamos seguir. Escrevendo dízimas periódicas na forma de fração. Vamos voltar para as dízimas agora. Então, as dízimas periódicas são números racionais. Ou seja, dízima periódica pode ser escrita em forma de fração. Portanto, podemos representá-las em forma de fração. Como? Então, vocês podem descobrir, né? Ó, vamos observar a fração que gera a dízima. Eu chamo de fração geratriz. Fração geratriz da dízima. Tem uma regrinha prática para descobrir isso. Observa esse padrão aqui, ó. 1 sobre 9, né? 1 nono. Se você dividir 1 por 9, você vai achar 0,111 e por aí vai. 5 nonos. Se você dividir 5 por 9, você vai achar 0,555 e por aí vai. 2 terços, que é a mesma coisa que 6 nonos, é 0,666 e por aí vai. 8 nonos é dividir 8 por 9, é 0,888 e por aí vai. Observa o seguinte, eu tenho no numerador um algarismo e no denominador um algarismo 9. Então, olha o meu período, é 1. Observe esse aqui, eu tenho um numerador no algarismo, eu tenho um algarismo no numerador e eu tenho um 9 no denominador. O meu período é 555, que é exatamente igualzinho ao numerador. Olha esse daqui, eu tenho o 6 no numerador e eu tenho um 9 no denominador. Eu tenho 0,666. Aqui, 8 sobre 9, 8 nonos. Eu tenho um algarismo no numerador e eu tenho um 9 no denominador. 0,888 e por aí vai. Se você perceber exatamente, e eu te fizer essa pergunta aqui, sem você fazer conta, isso aqui vai dar qual dízima? Como é que vai ser o resultado disso? Vai ser 0,777, por aí vai. Por quê? Pelo esse padrão, você observa que tem um algarismo no numerador e eu tenho um 9 no denominador. Então, a minha dízima, esse camarada vai ser o meu período. Tá certo? Olha para esse daqui. 13,99 avos. 0,13, 13, 13 e por aí vai. Eu tenho 2 algarismos no numerador e eu tenho 2 no denominador. Quem é o meu período? É o numerador. Tá certo? Esse daqui é um pouquinho diferente. Você está vendo que está diferente, ó, porque tem um algarismo no numerador e 2 9 no denominador. Aí fugiu do padrão. Agora, voltando para o padrão. Eu tenho 3 algarismos no numerador e eu tenho 3 9 no denominador. Então, olha o período. 0,137, 137, 137. Então, você pode usar essa forma prática de calcular a dízima periódica pela fração geratriz. Você observa o seguinte. Se eu tivesse esse número aqui, 147 sobre 999. Como é que você colocaria isso? Como é que ou você dividiria o 147 por 999, ou você usa essa regra prática. Que regra prática é essa? Eu tenho 3 algarismos 9 no denominador e eu tenho 3 algarismos no numerador. Então, bate certinho. Então, a minha dízima vai ser 0,147, 147, 147, até o infinito. Tranquilo? Então, a quantidade de 9 que tem no denominador tem que bater com a quantidade de algarismo do numerador. Se bater, o próprio numerador vai ser o meu período. Tranquilo? Isso não é mágica. Isso é só um macetinho para poder facilitar a sua vida, para vocês não ter que fazer essas contas. E a gente vai explicar por quê. Então, por quê? Dízimas periódicas na forma de fração. As dízimas periódicas são números racionais, então podem ser escritas na forma de fração. Tomamos como exemplo, 0,444. Essa outra forma aqui, ó, é de escrever essa dízima periódica, certo? Então, no exemplo que tem ali na página anterior, é 0,888 e por aí vai. Eu posso escrever isso também dessa forma, 0,8 e uma barrinha em cima do 8. A barrinha tem que ficar em cima do período. Digamos que o número fosse isso aqui, 0,137, 137 e por aí vai. Então, como é que seria ele escrito dessa forma? 0,137 e uma barrinha em cima do 137. Tá certo? Essa é a anotação correta. Tranquilo? Vamos lá. Como podemos escrever essa dízima periódica na forma de fração? A propriedade das igualdades
Na verdade, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma forma mais algébrica. Vou explicar a forma mais algébrica de como é que chega nesse resultado, porque para isso não parecer uma mágica. Então, primeiramente, eu quero descobrir qual fração que gera isso aqui. Então, olha só. Então, eu vou chamar de x esse número que eu quero encontrar, que é uma fração, né, que eu vou obter. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai multiplicar esse membro aqui por menos 1. E aí, para não mexer na igualdade, vou multiplicar esse membro também por menos 1. E eu vou obter o quê? Menos x igual a menos 0,444 e por aí vai. Agora, eu vou pegar essa mesma igualdade aqui e vou multiplicar por 10 dos dois lados. Então, olha só. Ela era assim, né? X igual a 0,444 e por aí vai. Quando eu multiplico por 10 aqui desse lado, vai ficar 10x, tranquilo. Quando eu multiplicar esse número aqui por 10, o que vai acontecer? Na verdade, eu vou movimentar a vírgula. Então, a vírgula que está aqui, ela vai vir para cá. Aí, esse número vai se tornar 4,444 e por aí vai. Então, o 10x é igual a isso. Por que eu faço isso? Para eu não mexer na parte do período. O período tem que ficar sempre igualzinho ao período do x. Tá certo? Quando eu multiplicar por 10, por 100, por 1000, vocês vão ver depois. Então, eu tenho que sempre fazer com que essa andada de vírgula, a andada de vírgula nas casas, faça com que o meu período não se modifique. Tá certo? Então, simplesmente multiplicando por 10, o período não se modifica. Tá certo? Então, o que vai acontecer aqui? 10 vezes x é igual a esse número, né? Que eu acabei de calcular aqui. Se eu subtrair 10x, né? Pelo x aqui, pelo menos x aqui, eu subtrair 10x menos x, fizer essa subtração, eu vou encontrar o quê? 10x menos x vai ser o quê? 9x, né? Só que eu tenho que fazer o seguinte, ó. Esse resultado menos esse aqui também, né? Então, é 4,4444 menos 0,444. Isso vai dar o quê? Simplesmente eu vou cortar as casas decimais. Olha o que acontece. 4,444 e por aí vai. Menos 0,444 e por aí vai. Quando eu fizer isso, simplesmente, tudo isso aqui vai cancelar. Essa parte decimal aqui, ela é igual, né? Vai cancelar, vai ser 0, né? Então, vai ficar 4 menos 0, 4. Então, 9x é igual a 4. Então, o x vai ser 4 sobre 9, que é o resultado, é a fração geratriz dessa dízima periódica aqui. Tá certo? Então, dizemos que 4 nonos é a geratriz da dízima 0,4 com a barrinha em cima. Tá, beleza? Vamos fazer 2 exemplos para vocês entenderem. Já tem até a resposta aqui, ó, 0,777. Como é que isso aqui chega a ser o 7 nonos? Então, vamos lá. Então, primeiramente, o meu x ele é igual a 0,777, certo? O meu x vai ser a fração que eu vou encontrar depois. Quando eu multiplico por 10 esse número, o que vai acontecer? Então, se eu multiplicar aqui por 10, eu tenho que multiplicar o outro lado por 10, né? Para não modificar. Senão eu vou modificar meu número. O que vai acontecer? Eu vou multiplicar por 10, né? E aí esse número vai se tornar o quê? Simplesmente a vírgula vai andar uma casinha, porque é um zero sendo multiplicado. Ó, um zero aqui. 10 vezes alguma coisa, anda só uma casinha. Então, na verdade, o meu número, 10x, né? 10 vezes x, ele vai ser igual a 7,777 e por aí vai. Agora, o que eu faço? Lembra que o meu x era 0,777 e por aí vai? Eu vou subtrair 10x menos x. O x é isso, né? Quando eu fizer essa continha aqui, ó, 10x menos x vai ser 9x, né? E 7,777 menos 0,7777 vai ser o próprio 7 aqui, né? Porque isso aqui vai tudo cancelar. Então, eu tenho que o meu x é 7 sobre 9. Passei o 9 que está multiplicando para cá para baixo. 7 nonos. Obtive a minha fração geratriz. Ou seja, esse número 0,777 é a mesma coisa que 7 nonos. Tranquilo? Beleza? Outro exemplo. 0,35, 35, 35. Reticências. Vou chamá-lo de x. Só que aí eu tenho que movimentar a minha vírgula para não mexer com o período 2 casas, né? Porque aí, quando eu movimentar multiplicar alguma coisa aqui, uma potência de 10, aqui eu vou ter que andar 2 casas. Para acontecer isso, eu tenho que multiplicar por 100, né? Então, 100 vezes o x, né?
Se eu multiplicar por 10, ele vai andar só uma casa, vai ficar 3,5353. Eu mexi no meu período. Não pode ser isso. Tá certo? Então, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 100. O que vai acontecer com o número? Ele vai ficar 35, né? Andou uma, duas casas, vírgula, 35, 35, 35, reticências. E agora, o que eu faço? Eu subtraio, né? 100x menos x. Faço a subtração. 100x menos x, 99x. Igual 35,35, 35, 35 reticências, menos 0,35, 35. Ó, o que vai acontecer? Essa parte decimal vai cancelar com essa. São iguais. Então, 35 menos 0 vai ser 35. Resultado final, 35 sobre 99, que é a minha resposta. Então, o x, eu encontrei a minha dízima periódica. Eu encontrei o x, né, que é a fração geratriz dessa dízima periódica aqui. Beleza? Tranquilo? Vamos seguir. Agora, exercícios. Número 3. Indique os números inteiros consecutivos que são representados pelas letras A e B. Então, olha só. Primeiramente, tem uma reta aqui, né? Tem um número negativo aqui, menos 125/30. E tem aqui um número, vai ser um número inteiro representado por A e um número inteiro representado por B. Para eu saber essa localização, primeiramente, eu tenho que saber o menos 125/30, que número é, mais ou menos, que ele vai estar localizado. Que número é esse? Então, é só eu pegar o 125 e dividir por 30. E eu vou obter esse número aqui, ó. Menos 125 por 30 é menos 4,16, e por aí vai. Então, na verdade, essa retinha aqui, vou fazer melhor. Essa retinha aqui possui o B e o A, né? E o 125/30, menos, né? Menos 125/30, é esse número aqui, ó, menos 4,1666, e por aí vai. Consequentemente, o A está aqui e o B está aqui. Esse número está entre o A e o B, né? É menos 4, então, na verdade, como a nossa reta ela vai diminuindo para a esquerda, quanto mais afastado do zero, ó, então, ó, o zero estaria por aqui, né? Quanto mais afastado do zero, menor é o número. Então, aqui vai estar o menos 4. E aí, aqui vai estar o quem? Menos 5. Então, cheguei ao meu resultado. A é menos 5 e o B é o menos 4. Tranquilo? Número 4. Use a calculadora para expressar as frações na forma decimal e indique quais são dízimas periódicas. Então, 27 por 2, de 27 dividido por 2, vai dar 13,5, né? Na letra B, 3/8, que é a mesma coisa que 3 dividido por 8, é 0,375, né? Menos 41/6, se eu pegar 41 dividido por 6, eu vou achar 6,8333. Então, isso aqui é menos 6,8333 e por aí vai. Correto? Na letra D, 1/20 ou 1/20 é a mesma coisa que 0,05. 1/20 é 0,05, 0,05, né? 47,99 avos é 0,47 e por aí vai. 8 terços, que é 8 dividido por 3, é 2,666 e por aí vai. Então, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que classificar esses números em dízima periódica ou não, né? Tem que dizer quais são dízimas periódicas. Eu vou envolver de azul aqui. Então, observa o seguinte. Vou apagar aqui. Observa o seguinte. Eu consigo contar a quantidade de casas decimais desse número aqui? Sim, tem uma casa decimal. Então, é um número decimal exato. Então, não é dízimo. Na letra B, tenho 3 casas decimais. Consigo contar, não consigo? 1, 2, 3. Não é dízima periódica. Aqui na letra C, eu consigo contar. Não. Vai prosseguindo, né?
41 sextos, né? Quando você dividir na calculadora, você vai achar esse número aqui. Então, como eu estou vendo uma repetição aqui de algarismos 3, isso aqui segue infinitamente, então sim, a letra C é uma dízima periódica. A letra D, 1/20, 0,05. Então eu consigo contar a quantidade de casas decimais, né? Tem duas. É dízima periódica? Não. Na letra E, 47,99, que é a mesma coisa, 0,47, 47, 47, por aí vai. Eu não consigo contar a quantidade de casas decimais. E está acontecendo uma repetição aqui nas casas decimais, né? 47, 47, 47, 47. Esse é o período. Então, sim, é uma dízima periódica. E, por último, 8/3, 2,66666 e infinito, infinitos 6. Então, eu estou vendo aqui o período, que é o 6, né? Então, aqui tá. É outra dízima periódica. Então, aqui, nesse caso aqui, como é que eu colocaria esse número? Menos 41 sextos. É a mesma coisa. Vou apagar aqui que ficou torto. Menos 41 sextos. É a mesma coisa que menos 6,83, e eu coloco uma barrinha aqui em cima do 3, que é o meu período. Na letra E, 47,99. É 0,47, eu coloco uma barrinha em cima do 47, que é o meu período. E o 8/3 é 2,6, acabou, e eu coloco uma barrinha aqui para indicar o período. Beleza? Vamos nessa. Os dois últimos exercícios. Escreva estes números na forma de fração irredutível. O que é a fração irredutível? É aquela que eu não posso mais simplificar. Então, 0,3 é o meu 3 décimos. Já está na fração irredutível. Como é que eu converto isso? Como é que eu faço isso? Então, eu tenho uma casa decimal, então aqui eu tenho um zero no denominador. 0,03. Eu tenho duas casas decimais e eu tenho um 1 acompanhado de 2 zeros no denominador. Tá certo? Menos 4,5. Então, isso aqui, vou fazer aqui desse lado, seria menos 45 sobre 10, certo? Aí dá para eu simplificar, dá para eu dividir por 5 o numerador e o denominador. Então, 45, menos 45, 45 dividido por 5 vai dar 9. E 10 dividido por 5 vai dar 2. Só que tem um sinal de menos aqui. Então, isso aqui é menos 9 meios. Eu simplifiquei por 5 aqui. Tá? Dividi por 5 e dividi por 5. Tranquilo? 13,7. Então, é o 137 décimos. Eu tenho uma casa decimal aqui, eu tenho um zero no denominador. Tranquilo? 2,002. Então, isso aqui é igual a 2002 sobre 1, 2, 3. Tem 3 casas decimais, né? Então, tem 1, 2, 3 zeros. Aí dá para eu simplificar essa fração, não dá? Porque 2002 e o 1000 são números pares, né? Então, dá para dividir por 2. O que vai acontecer aqui? 2002 por 2 vai dar 1001, né? E 1000 por 2 vai dar 500. E acabou. Cheguei na minha fração irredutível. Na letra F, eu tenho 0,0007. Então, é o 7 sobre 1, 2, 3, 4. 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4 zeros. Acabou. Beleza? Número 6, para finalizar. Escreva sob a forma de fração as seguintes dízimas periódicas. Então, na letra A, menos 0,8888. Então, na letra A, para ficar fácil, você não precisa fazer aquela jogada, só vamos fazer na letra D para dar uma treinada. Então, o que eu vou fazer aqui? Se eu tivesse essa dízima periódica aqui, como é que eu represento ela em forma de fração? A fração geratriz que deu essa dízima. Eu tenho um algarismo no período, vai ficar no numerador, e eu coloco uma quantidade de 9 para essa quantidade de algarismo no período. Como eu tenho um algarismo, então eu vou ter 9 no denominador. Só que o número é negativo, né? Então tá aqui. Coloco o sinalzinho de menos. Letra B. Eu tenho 0,37, 37, 37 reticências. Então eu tenho quantos algarismos no período? Eu identifico o período de cara. É o 37, né? Eu tenho quantos algarismos? 2 algarismos. Então eu vou colocar o 37 aqui no numerador. E no denominador eu vou colocar 2 9, porque eu tenho 2 algarismos no período. Acabou. Letra C.
Letra C, eu posso fazer da seguinte forma. Se eu tivesse esse número aqui, 1,2121 reticências. Eu não posso fazer assim, escrever ele dessa forma, 1 mais 0,2121 reticências? Posso, não posso? Então, vou separar agora aqui, 1, tá certo? E esse número aqui, eu consigo calcular, eu consigo achar a fração geratriz que deu essa dízima periódica aqui. É a mesma coisa que o 21 sobre 99, porque eu tenho 2 algarismos no período, e aí eu vou colocar 9 para cada algarismo do período. Eu tenho 2, eu tenho 2, tá certo? Então, eu encontrei o meu número misto aqui, né? Vou chegar esse 1 aqui mais para perto, tá certo? Só que faltou quem? Sinalzinho de menos, né? Sinalzinho de menos. Tranquilo? Aí eu podia representar esse número aqui dessa forma aqui também, 99 vezes 1, 99, mais 21, 120. 120 sobre 99, menos, que é um número negativo ali. Tá tranquilo? E na letra D, para fechar? A letra D, vamos treinar daquela forma que a gente descobre como é que a gente chega na fração geratriz sem a forma de macete. Então, olha só, eu tenho um x, que é igual a 0,0, né? 0,5, deixa eu apagar aqui, ficou meio estranho. 0,050505 reticências. Então, eu tenho que multiplicar esse número aqui, eu tenho que passar a vírgula 2 vezes, né? Então, vou multiplicar por 100. 100x vai ser igual 2 casas, né? Andei 2 casas. 5,050505 reticências. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar o 100x e vou subtrair, né? Vou fazer essa subtração aqui, 100x menos x vai dar 99x. Vai ser igual 5,050505 menos 0,050505. Essa parte decimal vai cancelar com essa. Vai ficar 5 menos 0, que é 5. E aí, para fechar, vai ficar o quê? X, eu vou isolar o x. Como aqui está multiplicando, vai passar para baixo dividindo, né? Igual a 5 sobre 99. Tá aí a minha fração geratriz do último exercício. Tá beleza? Tranquilo? Então a gente vai nessa até a próxima aula. Valeu!